Com a onda de protestos de agricultores em diversos países da Europa, o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia voltou aos holofotes. No caso do Brasil, um estudo recente aponta que, caso entre em vigor, a medida pode trazer benefícios para o agronegócio. Um saldo positivo de 9,3 bilhões de reais a partir de um crescimento de 0,46% do Produto Interno Bruto Brasileiro, o PIB. Essa é uma das vantagens que o país pode ter caso passe a valer o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A previsão faz parte de um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que apontou também os ganhos que podem ter o agronegócio se a proposta entrar em vigor ainda este ano. No caso do setor do agronegócio especificamente, ele seria o principal beneficiário desse acordo. Por quê? Porque o Brasil é um país bastante competitivo nesse setor e a União Europeia é um grande importador de bens agroindustriais e o Brasil, portanto, teria a oportunidade de aumentar substancialmente suas exportações de bens do agronegócio para a União Europeia, né? Esse ganho seria especialmente forte no setor de carnes, né? Também na questão da soja, do açúcar e de diversos outros produtos. Outro ponto positivo para a economia brasileira seria a redução de custos de produção de vários setores. Porque o Brasil, como também reduziria suas tarifas de importação, ele passaria a ter acesso a insumos produtivos e a bens de capital que poderiam contribuir, ou na verdade, que contribuiriam de fato para a redução de custos de produção no país, e aí custo de produção em geral, beneficiando o agronegócio, mas também o setor industrial, o setor de serviços e os próprios consumidores, e também beneficiando o investimento com o barateamento dos bens de capital. Se passar a valer, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia deve durar até 2040. Ainda segundo a análise do IPEA, o acordo aumentaria os investimentos no Brasil em 1,49%. Nesse sentido, a exemplo do PIB, o Brasil também teria vantagens. Na balança comercial, por exemplo, o país teria um ganho de 302 milhões de dólares, valor quase 50% acima que os demais países do Mercosul. As negociações entre os dois blocos já se arrastam há 25 anos, mas o assunto entrou em pauta novamente, depois que a Comissão Europeia reiterou o interesse em concluir o acordo, apesar da oposição da França. A proposta de livre comércio é vista com bons olhos pelo Brasil, mas traz também preocupações, já que os termos passaram por alterações ao longo do tempo. E somos favoráveis ao acordo Mercosul-União Europeia no formato como ele foi negociado em 2019, que é a base analisada pelo IPEA. O que a gente tem pedido ao governo e aos negociadores é que nessa fase que ainda não foi concluído o acordo, né, ou seja, não há ainda, nem tem previsão para que isso aconteça, mas que estão sendo negociados questões adicionais, por exemplo, na side letter, que haja um mecanismo que garanta o reequilíbrio de concessões caso regulamentos, legislações unilaterais da União Europeia venham a prejudicar o acesso de produtos agropecuários, como é o caso, por exemplo, da legislação anti-desmatamento lançada, que entrou em vigor em 2023 pela União Europeia e passará a ser cobrada em 2025. Então, sim, o acordo, do ponto de vista de acesso ao mercado, no formato como ele foi desenhado e fechado as negociações, o texto de 2019, ele é muito bom para o setor agropecuário, nós somos favoráveis. O que a gente pede é que a garantia de que isso ocorra. E a preocupação é que essas legislações adicionais possam impactar aquilo que foi fechado no texto de 2019.